Bomba no Corinthians, 40 minutos depois de anunciar a saída de Fernando Lázaro do comando técnico da equipe, o Corinthians confirmou a chegada de Cuca como seu novo comandante, para a irritação de milhares de torcedores do Corinthians nas redes sociais. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer todos os bastidores dessa história que começou depois da derrota por 1-0 para o Argentinos Júnior na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Corinthians, que com Fernando Lázaro já havia ido mal no Campeonato Paulista, eliminação nas quartas de final para o Ituano em casa. Corinthians, que perdeu na sua estreia na Copa do Brasil 2-0 para o Remo em Belém do Pará, vai precisar vencer por 3 ou mais gols de diferença na próxima semana em casa para não ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. E o Corinthians, que ao perder em casa para o Argentinos Júnior, se complicou. Uma reunião na manhã dessa quinta-feira, a partir das 9 da manhã, começou uma longa reunião lá no CT, que contou com as presenças do presidente Duílio Monteiro Alves, do gerente de futebol Alessandro Nunes e parte desse encontro com o Fernando Lázaro. Já estava definida a saída do Lázaro do comando técnico. Ele não foi demitido e sim passará ou voltará a ocupar um cargo de auxiliar técnico fixo. O Corinthians esperava o anúncio, ou preparou o anúncio da demissão do Fernando Lázaro atrelado à chegada de um técnico. Antes queria até a confirmação de quem contratar. E não foi fácil chegar ao nome do Cuca. Quero dar detalhes para vocês antes de abrir mais informações sobre a nova contratação. O plano A do Corinthians era o Tite. Duílio Monteiro Alves chegou a conversar com o Tite, requisitou, falou em nome da amizade de ambos, mas não conseguiu convencer o ex-treinador da seleção. O Tite alega que tem um compromisso com a esposa de não trabalhar no Brasil nessa temporada. Ele está aguardando por propostas que venham do futebol europeu. Sem Tite, o Corinthians cogitou a possibilidade de Mano Menezes, mas o Mano deixou bem claro que não sairá do Internacional. Juan Pablo Vojvoda era um nome na pauta, mas também, em hipótese alguma, deixaria o Fortaleza. Também queria comentar com vocês a respeito da possibilidade de Dorival, uma história curiosa. Na segunda-feira, um dos representantes do Dorival entrou em contato com o Corinthians perguntando: vocês têm interesse no Dorival? E a resposta foi não. Fernando Lázaro é o técnico, ele vai continuar com a gente. Ninguém no Corinthians imaginava que o Timão fosse perder para o Argentinos Júnior nessa quarta, causando a demissão do Lázaro. Quando o Corinthians foi retomar esse contato, foi avisado de que o Dorival já havia se acertado com o São Paulo. Inclusive, o anúncio oficial aconteceu nessa quinta-feira. Júlio Casares havia viajado na quarta para Florianópolis, se sentado com o treinador e fechado toda essa situação. Diante desse cenário, o Corinthians ficou numa enorme encruzilhada. Quem contratar às vésperas de jogos super importantes? No final de semana, o Goiás no Campeonato Brasileiro. No meio de semana, confronto contra o Remo, essa partida da Copa do Brasil da qual eu falei agora há pouco. E no outro fim de semana, o clássico contra o Palmeiras, o mais aguardado pelo torcedor, jogo no Allianz Parque. Diante desse cenário, ficou a convicção para o Corinthians que não dava para fazer mais experiências. Precisava ser um técnico grande, com currículo, acostumado a momentos de dificuldade. Foi aí que pensaram no Cuca. Entraram em contato com o treinador pela manhã. O Cuca demonstrou a intenção de aceitar a proposta, a coisa evoluiu tão rápido que na tarde dessa quinta-feira o Cuca já foi oficializado nas redes sociais do Corinthians como o novo comandante. Apesar da repercussão extremamente negativa com parte da torcida. Tudo porque na década de 80 o Cuca e outros atletas do Grêmio, durante uma excursão à Europa, se envolveram em uma acusação que se transformou inclusive em prisão. Eles foram acusados de estupro. O Cuca ficou preso, passou a responder sobre esse assunto e durante muito tempo esse tema praticamente não foi falado. Mas recentemente voltou à tona, especialmente nessa época nova, onde as coisas são muito declaradas e muito repercutidas. Só para lembrar um fato recente, o Cuca, na sua última passagem pelo Atlético Mineiro, o cara é super campeão, talvez o técnico mais vencedor da história do Atlético, foi ele o responsável por comandar o Galo na conquista da Libertadores da América. Anos depois dessa conquista, o Cuca foi recontratado pelo Atlético e parte da torcida foi radicalmente contrária, ainda por causa desse episódio de 84. Já vi várias manifestações nas redes sociais nos últimos minutos, desde a confirmação da contratação de Cuca, de torcedores e especialmente torcedoras do Corinthians, como algo como respeito às minas. Corinthians, para tentar diminuir o barulho, já decidiu anunciar e confirmar a contratação do Cuca. Vínculo fechado até dezembro desse ano. Ele está vindo de Curitiba para São Paulo de carro, onde vai assinar o contrato e ser apresentado nas próximas horas. O Corinthians tem pressa para tornar tudo isso o mais rápido possível, público e oficial. Cuca já deve, inclusive, participar do treino dessa sexta-feira. Nessa quinta, quem comandou as atividades foi o Mauro Van Basten, que é um antigo observador e também auxiliar técnico do Timão. Para arrematar,
preciso contextualizar sobre a situação e o momento do futebol brasileiro. Só uma rodada do Campeonato Nacional e 3 treinadores já foram dispensados. O Antônio Oliveira foi o primeiro na segunda-feira, caindo no Curitiba depois de perder por 3-0 para o Flamengo. No dia seguinte, ou 2 dias depois, na quarta-feira mesmo, depois de vitória contra o Porto Cabelo na Sul-Americana, o Rogério Ceni foi dispensado do São Paulo e agora Fernando Lázaro é demitido no Corinthians. Preciso emitir minha opinião sobre os dois temas, a saída do Lázaro e a chegada do Cuca. Sobre o Lázaro, aposta pra lá de esquisita, esdrúxula, do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que não consegue diminuir a dívida, apesar de viver se gabando disso, tem tomado uma série de decisões extremamente equivocadas dentro das 4 linhas. E a opção pelo Fernando Lázaro foi para atender a um pedido dos jogadores. A grande verdade é que os atletas do Corinthians ficaram muito irritados com o modus operandi do Vitor Pereira no ano passado. O VP é aquele cara intransigente, duro, que cobra no dia a dia. E os jogadores queriam mais tranquilidade, mais folga, por isso indicaram o Fernando Lázaro. Para ficar bem com as lideranças do elenco, o Duílio aceitou a sugestão e efetivou o Lázaro no início da temporada. Isso se mostrou um enorme equívoco. O Corinthians perdeu tempo, perdeu o Campeonato Paulista, corre o risco agora também na Copa do Brasil. E ainda pode ter algum reflexo também na Libertadores da América. Sobre a opção do Cuca, técnico com lastro, com respaldo, que certamente vai conseguir extrair mais desse atual elenco alvinegro. Só que o Corinthians não tem por hábito desafiar seu torcedor. Talvez onde a torcida tenha a voz mais ativa no futebol brasileiro seja no Corinthians. E pelo que eu percebi, pouca gente entre os corintianos vai aceitar essa contratação. Como o Timão vai lidar com isso? Tendo um diretor de futebol, um gerente de futebol bem pouco ativo, bem pouco forte, como o Alessandro Nunes. E um presidente que não gosta de se expor muito. Enfim, temo por situações e momentos de bastante turbulência nos próximos dias e semanas. E você? Curtiu a saída do Lázaro? Contrataria o Cuca? Use espaço para comentário. Tô curioso para saber sua opinião. Um pouquinho mais tarde eu volto com outro vídeo para trazer todas as notícias. Combinado? Abraço, tchau!